Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí na semana de manutenção estratégica do Keep Five e vou participar dessa semana apresentando uma palestra envolvendo gestão da manutenção, a estratégia com suas conexões no operacional, no modelo operacional. Vou apresentar aqui, compartilhar com vocês um material que eu produzi e a partir dele nós vamos conversar aqui durante esse período sobre a gestão da manutenção, né? Então, primeiramente, falar para vocês, né, que a gestão da manutenção é um desafio, né? Eu gosto de ilustrar esse desafio com essa alegoria da esfinge, né? Onde você tem que desvendar o enigma da esfinge, se não desvendar, você termina por ser devorado por ela. E na gestão da manutenção, algo se assemelha a essa alegoria, né? Há um enigma a ser decifrado por parte dos gestores e caso ele não consiga decifrar, infelizmente ele termina não obtendo os resultados, né? E esse enigma, ele não é apenas uma charada, né? Na verdade, identificar uma série de processos que são importantes e que influenciam no dia a dia da gestão da manutenção. Desde os fundamentos da gestão da manutenção, que é condição básica para um gestor ou gestora de manutenção, né? Saber os fundamentos, aquilo como se organiza a gestão da manutenção, como se caracteriza a mesma, né? Bem como o contexto em que ela está sendo aplicada, ou seja, cada organização tem o seu contexto. Né? Uma organização muda de política, de valores em relação à outra. E também as interfaces, né, das pessoas que formam aquela organização, né, aquela sociedade. Então, não é fácil, é um desafio interessante e que o gestor tem que estar preparado. Aqui nós vamos discutir sobre os fundamentos da gestão da manutenção, a parte estratégica conectando com a parte operacional, que seria, nesse caso aqui, discutido o sistema de gestão da manutenção. Então perceba, né? O gestor, a gestora tem vários desafios, como entregar previsibilidade, sempre ter a previsibilidade na mão, de uma forma que você preveja o que vai acontecer com o seu parque de ativos, ter controle, né? Se exige muito dos gestores o controle sobre indicadores, custos, sobre os processos, uma liderança de equipe. Né? Então, as equipes de manutenção elas são bem multidisciplinares, envolvem diversas áreas da ciência humana, né? Notadamente da área de exatas, mas para um time rodar bem, né, entregar os seus resultados, é preciso também ter aspectos de liderança que repousa na questão das ciências humanas, né, sendo atendidos. Né? Então, isso também é um ponto que os gestores devem se ater. Gestão de contingência, ou seja, nem sempre tudo sai perfeito da forma que nós queríamos, e é interessante saber quando não sai perfeito o que fazer, né? Como contingenciar. E a gestão do tempo, né? Então, quem trabalha em manutenção, seja manutenção industrial ou manutenção de frotas, sabe muito bem do que eu estou falando quando falo gestão do tempo. É uma área bem abrasiva, demandada em termos de atividades. Então, se não tiver uma boa gestão do tempo, termina por se perder nas suas entregas. Então, dando continuidade, falando agora da questão dos conceitos, né, vamos falar um pouco aqui da confiabilidade, né, que é um conceito básico para a gestão da manutenção, que nos direciona para vários caminhos. Né? Um dos caminhos é, por exemplo, dividir as ações entre corretivo e preventivo. Então, eu uso aqui uma alegoria do banquinho de três apoios, né, porque o conceito de confiabilidade se alicerça em três apoios. Né? Então, o primeiro apoio, o primeiro alicerce é a capacidade de atender às funções requeridas.
Então, é confiável aquele equipamento que tem capacidade de atender suas funções requeridas. E o que são as funções requeridas? Né? As funções requeridas, elas são todas aquelas funções que eu requeiro, que eu exijo do ativo. Né? E elas são divididas em aspectos, né, importantes. Por exemplo, temos as funções essenciais, que são aquelas funções em que, notadamente, nós cobramos primariamente do ativo. Né? Então, por exemplo, a função de uma bomba é bombear um fluido. Então, se ela estiver bombeando um fluido, ela está atendendo primariamente o objetivo. Né? Ou seja, o principal objetivo está sendo atendido. Né? Mas ela também tem que bombear, atender esse objetivo primário, né? Mas atendendo a outras funções, como, por exemplo, funções auxiliares do tipo não deixar que o fluido vaze durante o seu transporte, né? Durante o seu bombeamento. Claro, sabemos que na engenharia mecânica existe uma tolerância para gotejamento das bombas, né? Mas o que a gente está falando aqui, estamos falando daquilo que excede a tolerância, né? São vazamentos mais severos. Né? Então, o equipamento pode ter uma situação como essa em campo, né? Com a sua função essencial sendo atendida, havendo bombeamento, nesse exemplo da bomba, no entanto, com vazamento. Então, em termos de confiabilidade, ele não está atendendo ao conceito de confiabilidade. Apesar de estar atendendo a função requerida primária, a função auxiliar não está sendo atendida. E isso é importante de se pontuar, porque muitas cabeças, né, muitas interpretações do mundo da manutenção encontram conforto em estar atendendo a função requerida principal, mesmo tendo problemas no atendimento às auxiliares. Isso não é bom. Não está confiável. A gente tem que colocar isso bem como um fundamento básico, que para um equipamento estar confiável, ele tem que estar atendendo a todas as suas funções requeridas, não só a essencial. Né? Que teremos, né? Se tivermos um ambiente permissivo, onde se estiver funcionando está bom. E pode estar vazando óleo, pode estar vazando fluido, pode estar com uma série de não atendimentos e ainda achar que isso aí é entrega confiável. Não é, né? Porque essa permissividade vai gerar outros eventos de maior monta e uma degradação rápida do seu parque de ativos instalados. Bem, também temos as funções de proteção, que podem ser funções de segurança, funções ambientais e funções de higiene. Né? Funções de segurança são aquelas que previnem acidentes ou reduzem consequência deles. Então, por exemplo, um sistema de combate a incêndio dentro de uma subestação, ele não evita o incêndio, mas ele minimiza e ele alerta. Então, ele dá agilidade no combate, na contenção, né, daquele evento indesejado. Então, não se concebe dizer que uma subestação é confiável se o seu sistema de alarme e combate a incêndio não estiver funcionando. Então, não há lógica nisso. Né? As funções ambientais são aquelas que também, né, são funções que buscam minimizar ou evitar situações que causem danos, impactos negativos ao meio ambiente. E as funções de higiene são aquelas que trabalham a higiene ocupacional do trabalhador, do operador, né? Conforto térmico, são refrigeração de uma cabine, de uma escavadeira, por exemplo. A questão da ergonomia, né? Ou seja, ajuste de altura dos postos de trabalho. Se você tiver com essas dificuldades, você pode estar gerando um não atendimento a uma função de higiene ocupacional, que também caracteriza uma não confiabilidade. E temos também as funções de interface, que são aquelas que se notabilizam pela interface, né, que ligam um equipamento ao outro, né, ou seja, switches, antenas de rádio, cabos de fibra ótica, ou seja, todo aquele aparato que faz com que os equipamentos tenham interoperabilidade, né, entre si. Né, e cada vez mais
Isso é uma função cada vez mais requerida e presente nos parques industriais e nas frotas de equipamentos móveis, uma vez devido ao advento da indústria 4.0, que exige essa interoperabilidade, né? E as funções informativas, que compreendem o monitoramento das condições e os alarmes, né, a telemetria dos equipamentos, que também, uma vez não atendido, torna o equipamento não confiável. Então, se você tem equipamentos com sensores, instrumentações, colocadas ali para monitorar o comportamento, parâmetros daquele equipamento, tanto para operação como também para manutenção, e deixa de fazê-lo, e aí você vai com o velho jump, né, ou o velho force, e força aquele instrumento de uma forma que ele deixa de atender a sua função requerida, você perde confiabilidade. Então, esse é um ponto que também deve ser pontuado, destacado nessa questão da confiabilidade. Então, um ambiente confiável é um ambiente que está em perfeitas condições de atendimento de todas as suas funções requeridas. É um ambiente que cumpre suas funções essenciais, mas também não se vê nele vazamentos, inconsistências, né? Falta de informações, por falta de uma instrumentação funcional, né? Permissividade em termos de funções de proteção, as proteções estão todas ativas e calibradas dentro daquilo que deve ser. Então, esse ambiente é um ambiente confiável, um ambiente que a degradação dos equipamentos tem uma curva de confiabilidade mais positiva, mais benéfica para o acionista, né? Então, é importante ter essa percepção, porque muitas vezes estamos construindo um ambiente de baixa confiabilidade e se enganando, achando que por estar atendendo a função essencial está bom, estamos com disponibilidade, né? Não, mas estou com disponibilidade, o equipamento está funcionando, mas equipamentos críticos, eles são foco de disponibilidade, mas também de confiabilidade, né? Não basta ter disponibilidade a qualquer preço. É preciso ter o equilíbrio de uma forma que você garanta a sustentabilidade do seu parque de ativos. Então, voltando aqui ao nosso banquinho de 3 apoios, né? Temos a capacidade de atender às funções requeridas. O outro ponto de alicerce do fundamento da confiabilidade é sob condições específicas de uso. Então, é importante que os ativos sejam exigidos dentro daquilo que o seu projeto prevê. Não haverá, haverá forte impacto na confiabilidade dos equipamentos se caso você passe a utilizá-los de uma forma fora, longe das suas especificações de uso. Então, e por mais que o equipamento seja um equipamento de alto valor agregado e de alta qualidade, como por exemplo um carro da Ferrari, né, da montadora Ferrari, ele vai sofrer. Se você passa a utilizar um carro que foi projetado para trafegar em pavimento de asfalto, de concreto, e você passa a usá-lo em pavimentos totalmente fora de estrada, né? Estradas vicinais e tal. Então, a tendência é que a confiabilidade daquele ativo tem um impacto negativo, né? Porque você está usando fora daquilo que ele foi projetado. Num ambiente industrial, pode-se exemplificar como, por exemplo, você exceder a capacidade nominal dos equipamentos, né? Se os equipamentos têm uma capacidade nominal ou uma produtividade teórica projetada, como, por exemplo, de operar com taxas de 3.000 toneladas por hora, e você passa a operar por 3.300, 10% a mais, a tendência é a curva de confiabilidade sofrer, ao longo do tempo, uma redução. Né? Por quê? Porque você está trabalhando sob condições específicas de uso diferente daquilo que foi projetado o ativo. E, por fim, período de tempo determinado. É importante saber que a confiabilidade não é para sempre. A confiabilidade tende a cair ao longo do tempo
E isso é da natureza, tanto humana, né, como também dos equipamentos projetados e fabricados pelos humanos, né? Então, nada é para sempre. Os equipamentos têm uma vida útil e a tendência com o tempo é que a confiabilidade desses equipamentos venha perdendo patamar, né? Então, a tendência é uma curva de confiabilidade decrescente. Esse aspecto é importante porque leva a questões de vida útil, né? A questões de ciclo de vida, né? Que devem ser estudados. Então, conforme nós discutimos, né? O conceito de confiabilidade ele está até preconizado, né? Estabelecido aqui na NBR 5462, quando diz, né, no seu item 2.2.6, que é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas durante um dado intervalo de tempo. Num ajuste aqui de grafia, nós podemos dizer, mas sem perder o sentido, que a confiabilidade é a capacidade de um item, ou seja, um ativo físico, de atender suas funções requeridas sob condições específicas de uso durante determinado período de tempo. Então, são as três premissas que nós discutimos aqui, que em conjunto formam o conceito de confiabilidade de um ativo. E, diante disso, nós temos alguns caminhos, né, a serem discutidos a partir de agora. E um deles é o divisor entre preventivo e corretivo. Então, note, essa é a linha do tempo que representa a vida de um ativo, né, do seu início até o seu fim, né, do seu T0 até o seu T final. O ideal era que não houvesse nenhum tipo de anomalia durante esse período. Mas, normalmente isso não ocorre. Então, a primeira anomalia que ocorre em um ativo é o que a gente chama de defeito, né? Outros autores, o professor John Mowbray, ele fala de falha potencial, né? A gente fala em defeito. Que é o quê? Defeito é uma anomalia, né, que se caracteriza por um sintoma onde não há nenhum tipo de restrição às funções requeridas do ativo. O ativo permanece entregando todas as suas funções requeridas, sem restrição alguma. No entanto, há uma inconsistência no mesmo, há um sintoma de anomalia que está clara. Então, por exemplo, é quando nós temos um ativo, um redutor, em que se detectou uma vibração fora da sua assinatura, né, que pressupõe uma anomalia, um defeito. Ainda não o restringe, ainda não o faz gerar nenhum tipo de perda no processo, seja qual for a função requerida, essencial, auxiliar, de proteção, todas estão atendendo, mas há uma inconsistência, há uma anomalia aquilo lá, né? Bem, se não tratado, aquele defeito pode migrar para uma falha, que seria o quê? Seria uma anomalia em um grau mais severo, onde há uma restrição a uma das funções requeridas do ativo. Então, por exemplo, o ativo pode estar funcionando, atendendo a sua função essencial, mas com um severo vazamento de óleo. E aí o que acontece? Ele já está em falha. Ah, mas ele está funcionando, está atendendo, está rodando. Sim, mas ele está em desacordo com uma função requerida auxiliar, né? Então ele já está em falha. Ele pode também estar atendendo inadequadamente a uma função essencial. Então, por exemplo, uma correia transportadora, que na nominal deveria transportar 1.000 toneladas por hora, por uma anomalia, uma falha na mesma, pode ser restrita a 600 toneladas por hora, com o objetivo de reduzir a velocidade desse acionamento, de forma a minimizar a temperatura do mesmo e conviver com essa falha enquanto se prepara aí uma manutenção na mesma. Esse período entre a redução de taxa de produção até a troca efetiva desse acionamento que vem dando problema, ou do item dele que está fragilizado, é um período em que o equipamento está em falha. Ele está funcionando restrito, com baixa taxa horária, porque há uma falha que tem que se conviver com ela, né? Bem,
Não fazendo nada, aí vamos para o último estágio, né, da anomalia, que seria a pane. E aí é o estado de completo interrupção das atividades daquele ativo. Né? Ele para de trabalhar. Né? As suas funções essenciais deixam de ser atendidas. Né? Então, a bomba deixa de bombear, o redutor deixa de transmitir potência, o acionamento deixa de mover aquele que está na ponta do seu eixo. Né? Ou seja, há uma parada total do equipamento. Então, note, essa é a história assim, clássica da evolução da falha. Né? E aí é onde entra aquilo que a gente fala do conceito de confiabilidade conectado com o conceito de preventiva corretiva. Quando nós estamos atuando em uma situação em que há apenas o defeito, ou seja, o sintoma, o desvio de um parâmetro, que indica uma anomalia, mas uma anomalia que não restringe o equipamento, nós estamos atuando ainda em um ambiente preventivo, que, notadamente, é a preventiva condicional. E o nome condicional vem justamente de condição, ou seja, eu faço uma preventiva por uma condição. Que condição é essa? É aquele sintoma, é aquele defeito detectado que eu vou corrigir antes que ele se torne uma falha. Então, a preventiva ainda está sendo utilizada quando nós tratamos defeitos. Agora, quando nós vamos tratar uma falha ou uma pane, aí já não cabe mais dizer que você está atuando preventivamente. Por quê? Porque você já tem uma perda de confiabilidade a partir da falha. A falha já está presente de uma forma que está restringindo aquele equipamento em alguma das suas funções requeridas. E aí você tem que corrigir, você tem que correr atrás de recuperar aquela função requerida, e aí entra a corretiva. Então, a corretiva, ela acontece a partir do surgimento da falha. Até lá, tudo que você fizer é preventivo. Desta forma, nós temos aí os tipos de manutenção, né? Que nós temos aí a manutenção corretiva, né? Que é vinculada ao tratamento da falha ou da pane, que ela pode ser emergencial ou programada. Né? A diferença entre a corretiva emergencial e programada é o tratamento que você vai dar àquela situação de campo. Tem situações em que você tem um stand-by, ou seja, um equipamento reserva. E aí esse equipamento reserva, ele é acionado enquanto você corrige o equipamento titular. Né? Ou seja, ainda é uma corretiva, porque você está atuando na falha ou na pane, mas o tratamento é programado. Você não precisa fazer em hora extra, em final de semana, comprando emergencialmente. Como você tem um equipamento reserva, você consegue programar esse serviço corretivo de uma forma mais a seu favor. E a preventiva, ela é dividida em uma manutenção preventiva sistemática, que é aquela que acontece sistematicamente, independente de condições. Ela vai acontecer de acordo com o tempo, o ciclo de repetição da mesma ao longo do tempo, ou ao longo do uso do equipamento. Né? Então, o equipamento passa a ser usado e aí, medido em horímetro ou em odômetro, você vai se pautando esse período para poder repetir sistematicamente aquela pauta de manutenção. Uma das atividades sistemáticas que nós verificamos no campo são as inspeções sensitiva e preditiva, ou seja, são as manutenções sensitiva e preditiva que nada mais são do que inspeções. Acompanhamentos. A sensitiva se pauta na inspeção utilizando os 5 sentidos humanos, né? E a preditiva se pauta em técnicas mais elaboradas, como, por exemplo, análise de vibração, ensaios não destrutíveis de ultrassom, termografia, análise de óleo. Essas técnicas são aplicadas de uma forma sistemática, ou seja, você tem uma periodicidade de visita ao equipamento, né, quando a gente fala em um monitoramento offline, e quando a gente fala em um monitoramento online, também a gente está falando de um acompanhamento online, né, em tempo real, mas não deixa de ser sistemático. Né?
Então, só que o período de visita, de captura do dado é bem mais curto do que o offline, mas continua sendo uma manutenção preventiva sistemática a título de inspeção de acompanhamento das condições do ativo. Caso esse acompanhamento detecte um defeito, uma condição de defeito, um sintoma, aí surge a manutenção condicional, preventiva condicional. Uma vez provocado por um laudo ou uma percepção de uma inspeção, seja sensitiva ou preditiva, de que há um sintoma, um defeito no equipamento, no ativo, a abertura de uma manutenção preventiva condicional para corrigir aquele defeito detectado durante a inspeção sensitiva ou preditiva. Então, note, o ato de inspecionar é sistemático. Sistematicamente, você vai visitar o equipamento e monitorar as condições dele. A manutenção preventiva condicional depende desse ato sistemático de acompanhamento para acontecer. E o gatilho dela é a condição, que, na verdade, é o defeito. Se não houver a detecção de defeito naquelas inspeções que são feitas, seja de forma preditiva ou sensitiva, não vai existir a condição, logo não vai existir a demanda da preventiva condicional. Mas, uma vez que há, aí surge a demanda da preventiva condicional, que deve ser demandada, né, tratada, melhor dizendo, de uma forma preventiva, com previsibilidade, uma vez que você está lidando com um defeito, um sintoma, você ainda não está restringindo o equipamento e você ainda tem tempo para atuar no mesmo. E o que é que a corretiva, a baixa confiabilidade gera de dores de cabeça, né? Note, nós estamos falando de conceitos estratégicos e esses conceitos estratégicos, eles geram, né, no nosso dia a dia, situações reais, situações que influenciam o nosso dia a dia produtivo, né? Então, a baixa corretiva, a gente traz aqui alguns dados, né? Como, por exemplo, a corretiva aferida aí pela pesquisa da Abraman, onde você percebe que há um nível de corretiva ainda em torno de 30% nas últimas pesquisas aí da Abraman, em média. E, assim, tem outras ilustrações, né? Como, por exemplo, notícias que dão conta aí de um panorama de alto prejuízo quando nós temos uma manutenção baseada na corretiva. Como, por exemplo, essa notícia aí do site Newslab, quando fala que no Brasil, né, uma notícia de 2019, no Brasil mais de 43 mil equipamentos de manutenção da vida e de diagnóstico por imagem estão fora de uso. Né? É muita coisa, né? E são equipamentos hospitalares que a gente está falando, mas traduz um pouco da nossa realidade. Então, a corretiva é um ponto em que você não pode alicerçar totalmente sua estratégia. Né? Claro, todo exame de criticidade, né, estrategicamente direciona o mantenedor, né, os mantenedores, para uma classificação dos seus ativos em graus de criticidade. Né? Notadamente, os mais conhecidos, né, que é muito popular, é a classificação do Instituto Japonês de Manutenção, que traz a classificação ABC. Né? O A, o mais crítico, o B, menos crítico, e o C, não crítico. Então, esse exemplo traduz o quê? Aquele que é equipamento que é A, realmente tem que ter alta disponibilidade e alta confiabilidade. Já o equipamento que está no nível C, ele admite uma corretiva. Mas você não pode ter 100% do seu parque de ativos trabalhando num aspecto corretivo, numa política corretiva. Porque aí realmente há um grande risco. A gente está vendo nessa notícia aí que equipamentos para manutenção da vida, com certeza são equipamentos tipo A, né? Não são equipamentos tipo C. A gente não está falando aí de uma maca que está emperrada, a gente está falando aí de um respirador, de um equipamento que sustenta a vida de um ser humano. Outro aspecto, né, que a gente trouxe aí, que são o aspecto do impacto da manutenção corretiva nos resultados, é o impacto que ela nos dá na disponibilidade física, notadamente a gente conhece como DF, e, por consequente, na produção. Né? Então, note, vamos primeiro entender qual
como é que se chega na disponibilidade física e qual é o impacto da manutenção na mesma. Então, note, essa barra que aparece, ela representa as horas programadas para a produção de uma determinada organização. Essas horas programadas refletem o regime de turno que a empresa trabalha. Então, por exemplo, uma empresa que trabalha no regime de turno de 24 horas por dia, 7 dias por semana, quer dizer que ela programa para a sua produção todas as horas do calendário. Então, se é no mês de 30 dias, as horas programadas vão ser o quê? 24 horas por dia, 30 dias por mês. Então, 720 horas. No mês de 31 dias, será 744 horas. Então, se o regime de turno pressupõe trabalho todos os dias, em todos os horários, nós temos então que as horas programadas foram o calendário inteiro, o horário calendário. Né? Todas essas horas são disponibilizadas para a produção trabalhar com equipamento? Não. Por quê? Porque temos que tirar uma perda. Esse HMT, ele representa o quê? Horas de manutenção total. Então, toda aquela hora, todo aquele tempo dedicado para uma preventiva ou para uma corretiva, ela faz com que não haja disponibilidade do equipamento, do ativo naquele momento. As horas que sobram desse desconto chama-se horas disponíveis. E o que quer dizer as horas disponíveis? São aquelas horas das horas programadas que foram efetivamente disponibilizadas para a operação poder produzir. Todas essas horas são aproveitadas? Não. Por quê? Porque nós temos que tirar a perda oriunda também da dinâmica operacional, né? Que são a HNU, que é a hora não utilizada. Onde representa o quê? Aquela hora que estava disponível, mas não foi trabalhada porque faltou um operador, por exemplo, numa troca de turno, ou por uma questão de asepsia da linha de produção, você tem que limpar a linha entre a troca de um setup de um produto para outro. Note, o equipamento está disponível, mas não está sendo utilizado por uma questão de processo operacional. Outro exemplo, uma questão climática faz com que haja interrupção das operações de uma mina a céu aberto. Note, os equipamentos, a frota de caminhões, a frota de escavadeiras estão disponíveis, não tem nenhum problema de manutenção nas mesmas, mas deixa de ser utilizada por uma questão climática, né? Por proteção de mina. Né? E aí o que acontece? É uma hora não utilizada. O que sobra é o que a gente chama de horas trabalhadas, que efetivamente gerou hora produtiva. Né? Então, note, a disponibilidade física nada mais é do que a relação entre a hora disponível e a hora programada, que a gente pode calcular da forma que está em tela. Hora programada menos a hora de manutenção total, dividido por hora programada vezes 100%. Ou, se você quiser fazer direto, hora disponível sobre hora programada vezes 100%. Note, quanto maior a barra da hora da manutenção total, menor vai ser minha hora disponível. Logo, menor vai ser minha DF. Então, a hora de manutenção total, que é a corretiva mais a preventiva, ela influencia diretamente a disponibilidade dos equipamentos. E a utilização vai ser a relação entre a hora trabalhada com a hora disponível. O quanto eu utilizei daquilo que foi me disponibilizado. Então, é a relação entre a hora disponível menos a hora não utilizada dividido pela hora disponível vezes 100%. Você também pode fazer direto. Pegar a hora trabalhada, dividir pela hora disponível, multiplicar por 100%, chegar no mesmo valor. Perceba, surge então o que a gente chama de rendimento operacional, que é o produto entre DF e utilização. Então, note, quanto das horas programadas efetivamente viraram hora trabalhada? É a relação entre hora programada e rendimento operacional. Então, as horas trabalhadas é o rendimento operacional vezes as horas programadas. Então, quanto maior a minha DF e maior a minha utilização, maior o meu rendimento operacional, maior vai ser o número de horas trabalhadas em relação àquelas horas programadas que eu tenho disponível. Um exemplo aqui, vamos para fixar, então imagine,
Vamos calcular a necessidade de colhedoras de cana para uma produção de 100 mil toneladas para o mês de setembro, considerando os seguintes indicadores. Disponibilidade física de 85%, utilização de 85%, produtividade horária de 40 toneladas por hora e horas programadas igual à hora calendário. Note, se as horas programadas são iguais à hora calendário, nós temos aí que no mês de setembro, 30 dias, 24 horas por dia, nós temos 720 horas de hora programada. Então, a primeira coisa que a gente vai querer buscar é a hora trabalhada. E na hora trabalhada nós temos aí que ela vai ser o resultado da DF, vezes a utilização, que é o nosso rendimento operacional, vezes a hora programada. Então, 0,85 né, de DF, 0,85 de utilização, 720 horas é as horas programadas. E nós temos, então, 520 horas trabalhadas. Né? Como nós temos aí uma produtividade de 40 toneladas por hora trabalhada, então a produção de uma máquina em um mês de 30 dias será de 520,2 horas vezes 40 toneladas por hora. Essa hora aqui corta com essa hora aqui, né? Uma está dividindo a outra. E nós temos então a produção por máquina de 20.800 horas. Para saber quantas máquinas eu vou precisar para fazer 100 mil, basta dividir a produção total pela capacidade de cada máquina que nós encontramos. 100 mil toneladas dividido por 20.800 e 8 toneladas por máquina. O que nos leva a uma necessidade de 4,8 máquinas. 5, né? Então você vai ter 5 máquinas para poder cumprir essa produção de acordo com esses indicadores. Perceba, se nós aumentarmos a produtividade, nós vamos ter aqui uma produtividade de 48 toneladas por hora. O que muda é apenas a multiplicação. Em vez de 40, eu multiplico por 48, porque DF e utilização não mudaram, o rendimento é o mesmo. Hora programada é a mesma, então a gente tem hora trabalhada em 520,2 do mesmo jeito. E quando nós fazemos essa conta, chegamos a uma produção por máquina bem melhor, de 24.969 toneladas. Ao dividir 100 mil toneladas por 24.969, chegamos a uma necessidade de 4 máquinas. Então, note, em elevando a produtividade em 20%, você já elimina a necessidade de uma máquina. Né? E isso é muito importante, porque uma máquina a menos é um turno, são 4 operadores a menos, né? É menos custo de manutenção, menos combustível, então a produtividade é muito trabalhada no ambiente laboral, né, das organizações por isso. Bem, e uma das coisas que equilibra também e influencia muito, a ADF influencia muito, é o OE. E o que é o OE? Né? É a eficiência global dos equipamentos. Né? Então, e como é que ele é dado? Né? Ele é dado pelo rendimento operacional vezes performance, produtividade e a qualidade. O que é cada uma dessas parcelas? Né? O rendimento operacional consiste naquele rendimento que eu já expliquei. Ou seja, ele traduz o quanto de horas programadas eu tornei hora trabalhada. E aí, para isso, eu tenho que tirar as perdas com DF e com utilização. Ou seja, rendimento operacional é DF vezes utilização. A performance de produtividade, que é a siglazinha PP, quer dizer o quê? É o quanto eu fui produtivo em relação à minha produtividade nominal. Então, todo equipamento tem sua produtividade nominal. Daquela produtividade nominal, quantos por cento você estabeleceu de realizado? Né? Então, se eu tenho 1.000 toneladas por hora de produtividade nominal e eu consigo no mês operar 900 toneladas por hora, então eu tive uma produtividade de 90%. Né? É importante aqui, né, para respeitar a questão da confiabilidade, que o PP seja no máximo 100%. Né? Ele pode ser mais. Por quê? Porque depende da decisão operacional. Você pode ter um equipamento de 1.000 toneladas por hora de nominal e trabalhar com 1.100, e aí você está falando de uma performance de produtividade de 110%. Isso é bom para a produção, isso é bom para o momentâneo. Mas note, vamos lá para o conceito de confiabilidade. É um problema. Por quê? Porque você está trabalhando fora das especificações de uso do equipamento.
E isso uma hora vai cobrar o preço. Então, você ganha, é que nem tem futebol, você ganha de 5-0 no jogo e no outro falta gol. Aqui é mais nítido ainda, você ganha um dia, um mês de produção, abusando do equipamento, mas no outro mês vai faltar. Então a gente tem que ter cuidado com o viés de sustentabilidade. E a performance produtividade é dada pela produtividade realizada dividido pela produtividade nominal vezes 100%. E por fim, o Qzinho representa o quê? A qualidade, que significa o percentual de produtos que foram produzidos dentro da conformidade, né, do seu PTP, do seu padrão técnico de processo, em relação ao total produzido. O ideal aqui é ser 100%, né, e o máximo é 100%. Então, se você produz 100 mil toneladas, ou 100 mil unidades, ou 1000 unidades de um determinado item, e todas elas foram conforme o seu PTP, então você tem uma qualidade de 100%. Se você produz menos, aí você vai perder essa qualidade. E é dado por essa formulazinha. Unidades de somatório das unidades produzidas em conformidade dividido pela somatório das unidades produzidas no seu total. Então, a gente busca sempre, né, um OE mais alto possível, né? E a influência da DF é muito importante. Mas note, de onde vem a DF, a disponibilidade, né, é muito impactada pela confiabilidade. Então, note, o lambdazinho aqui, essa é a equação geral da confiabilidade, né? O lambda que aparece aqui, ele é a taxa de falha. E ela influencia. Quanto maior a taxa de falha, menor vai ser a confiabilidade. E quanto menor a confiabilidade, mais impacto eu vou ter na disponibilidade. Então, note a taxa de falha aqui, né? Essa é a velha conhecida de todos nós, a curva da banheira, né? Tradicional aí, que exemplifica muitas taxas de falha em aulas aí espalhadas pelos cursos no Brasil inteiro. Ela é dada pela densidade da probabilidade dividida pela confiabilidade. Né? Então, ela nos mostra aqui, né, a taxa de falha. Quanto maior a minha confiabilidade, melhor a taxa de falha. Ou o inverso, né? Quanto melhor a taxa de falha, menor a taxa de falha, melhor a minha confiabilidade. Né? E isso tudo baseado na frequência de falha dos meus ativos. Então, note, a manutenção corretiva é a frequência de falha. Então, quanto maior a minha manutenção corretiva, pior para mim. Né? Então, eu tenho que dominar esse universo. Outro aspecto que influencia muito a gestão da manutenção é a segurança do trabalho. Né? Então, note aí, nós temos algumas ilustrações a título de instigar, né, vocês, como, por exemplo, né, notícias de 2018, quando diz, ó, acidentes com origem elétrica causaram 622 mortes, muita gente. Acidentes de trabalho com máquinas causaram mais de 25 mil amputações aí, no período de 2018 a 2012 a 2018, em 6 anos, muito, muito preocupante. Em 2017, a notícia aqui, né, dessa fonte, né, a EPS, que diz que 549 mil acidentes de trabalho foram notificados no INSS, né? Então, sendo que 2.588 foram fatais, né? Então, a segurança no trabalho e manutenção andam juntas, né? Então, é um ponto que tem que estar sempre atento. E a gente vê aí que uma das coisas que influencia muito na segurança do trabalho são as condições inseguras, né? Que, notadamente, são falhas do nosso ambiente de trabalho. Então, passagem perigosa, falta de proteção das máquinas, equipamento, instalações elétricas inadequadas, ruído elevado, má arrumação, falta de 5S, defeitos nas edificações. Então, note que a manutenção tem um vínculo com isso, umbilical, né? E a gente tem que trabalhar esse aspecto. Outro aspecto estratégico na gestão da manutenção é o custo, né? Perceba que a curva PF, né, proposta pelo João Mubray, no seu livro RCM2, né, onde ele mostra que, à medida que você vai, ao longo do tempo, permitindo, né, que a falha, que a anomalia vá crescendo em nível de
de dano ao equipamento, né, de severidade, você vai ter um custo maior para tratar. Então, quando você chega no ambiente em que você está com a falha próxima a funcional, então o seu custo do reparo já é bem maior de quando você está atuando preditivamente, né? E o que é atuar preditivamente? É atuar preventivamente através de um monitoramento preditivo dos equipamentos. Então, isso também é importante se ver, né? E perceba que os desafios são grandes. Olha, a Abraman, né, ela, na pesquisa que ela faz, né, desde 95, peguei aqui de 95 a 2013, ela mostra que o custo total de manutenção por faturamento bruto das empresas. Então, fazendo uma conta aqui de padeiro, né, podemos dizer que o PIB de 2018, né, que é o faturamento das empresas, claro, essas empresas aqui é na área industrial, o PIB considera todos os serviços também, mas a gente pode ter uma ideia aqui, porque muitas áreas de serviço demandam manutenção. Então, o PIB de 2018 foi 1,89 trilhão de dólares. Então, esse PIB de 2019, 1,8 trilhão de dólares. Então, se você for ver, o PIB do Brasil, por exemplo, foi 7,3 trilhões de reais em 2019. Então, perceba que isso dá uma média aí de 4,9 de faturamento para o custo de manutenção por faturamento. Se a gente aplicar esse 4,9 nos 7,3, a gente está falando aí de 343 bilhões de reais, né? 84 bilhões de dólares. É um mercado muito grande. E quando a gente pega também na pesquisa da Abraman, né, o percentual corretivo, aí você vê que está em média 30%, então a gente pode falar que, em termos de corretiva, 30% desse valor, em termos de manutenção, 30% desse valor é dedicado a uma corretiva, né? Sabemos, é claro, que isso é uma conta bem de padeiro mesmo, porque o custo da corretiva é bem maior do que na preventiva. Então, não é paritário, né? Não é 1 para 1. Né? Mas, de uma forma, só para ter uma ideia, se a gente deixar 1 para 1 e colocar 30% puro nesse valor aqui, nós podemos estar falando aí de um custo com corretiva na ordem de 100 bilhões de reais ao ano, né? Eu acho que é até maior, mas dentro do que a gente pode fazer de investigação bem superficial seria isso. Para vocês terem uma ideia de proporção, o PIB da Bolívia é de 42 bilhões de dólares. Né? Se a gente está na corretiva gastando 25 bilhões de dólares, então a gente está gastando mais da metade do PIB da Bolívia, que é um país, né, em manutenção no Brasil. É muita coisa. E aí chegamos na última parte aqui da nossa palestra, que é, dentro desses desafios do gestor, né, mostrar que a conexão entre a gestão estratégica, né, e todo esse universo aí de impacto que ela nos traz, com o operacional, notadamente deve passar pelo sistema de gestão. Perceba, né, nós temos aqui que um gestor, né, ele precisa ter uma visão estratégica, né, entender o negócio que está inserido, o presente desse negócio, o futuro desse negócio, e também tem que ter um domínio sobre uma dimensão operacional. E aí a dimensão operacional, eu gosto muito, vou direto aqui no próximo slide, eu gosto muito dessa classificação do professor Falcone, no livro Verdadeiro Poder de 2012. Quando ele diz que o resultado de uma empresa passa necessariamente pelo domínio desta empresa da técnica, do processo, ou seja, método, e da liderança. Então, a técnica seria o quê? Toda organização deve zelar para que seja atualizada em conhecimento técnico nível global. Então, em manutenção, traduzindo isso para manutenção, nós temos que ter mecânicos que saibam trocar rolamento, ajustar, eletricistas que saibam fazer o seu papel de elétrica, técnicos de automação do mesmo jeito, engenheiros da mesma forma. Então, tecnicamente, nós temos que ter domínio. Em termos de método, nós temos que ter um método, um processo organizado de forma que, racionalmente, a gente consiga gerenciar a participação de cada colaborador nas fases da gestão da manutenção. Né? É onde entra o sistema de gestão, que é foco aqui dessa parte da palestra.
E a liderança, né, é o outro alicerce. Não vamos conseguir, mesmo tendo técnica e mesmo tendo método, conseguir dar vazão os nossos desafios se nós não tivermos uma liderança que nos leve a isso, né? Que equilibre todo esse esforço humano, esse pensamento, essas várias cabeças pensantes, esses processos de uma forma altiva, de uma forma que eleve a energia do grupo, de uma forma que o indivíduo, a soma dos indivíduos realmente se multiplique. Então, baseado nisso, a gente vai falar aqui, né, do processo, do método, né? Vamos falar do sistema de gestão. Então, perceba, todo sistema de gestão, todo o processo é caracterizado pela teoria geral de sistemas, né? Onde você tem as entradas desse processo, a etapa do processo que transforma essas entradas em saídas, em produtos dele, né? Baseado nisso, a gente, para isso, tem que ter um sistema de gestão. E o que é um sistema de gestão? O sistema de gestão consiste em um conjunto de práticas padronizadas, logicamente interrelacionadas, com a finalidade de gerir uma organização e produzir resultados. O sistema de gestão da organização abrange todos os subsistemas de gestão, composto por práticas. Então, não basta você achar que manutenção é ir lá e fazer. Isso é uma visão muito minimalista do negócio, muito reducionista. Você tem que organizar o ato de manutenção, da gestão da manutenção. O mantenedor ele tem que receber a ordem de serviço correta, no tempo correto, com o material correto. E com a certeza que o equipamento, o ativo, vai estar disponibilizado conforme premissas de programação. Fazer isso com um ativo apenas pode até ser feito de forma muito tranquila. Agora, quando você tem uma base de ativos numerosa, aí você precisa de um processo, de um sistema de gestão que suporte todo esse processo, né? E aí a exigência extrapola até esse básico que eu acabei de descrever. Exige-se aí também controles mais refinados de indicadores, auditorias e gestão de rotina, como por exemplo. A gente vai ver lá na frente. Então, note, esse aqui é uma pirâmide bem clássica. Não é pirâmide, é o Paternon, né? É bem clássico, que muitas aulas aí vocês veem do sistema Toyota de produção, né? Que é muito baseado em vários aspectos aí que se coloca do Lean, do TPS, né? E aí você vê muitos termos que hoje estão bem presentes no dia a dia das indústrias brasileiras, né? Jidoka, Kaizen, Muda, aí tem Gemba, tem um monte de coisa. Mas perceba, o sistema de gestão da Toyota, ele tem um alicerce, ele tem uma base. E essa base se chama estabilidade. Eu não posso falar de melhoria contínua se eu não tenho um processo estável. Então, muitas vezes a gente vê organizações partindo para uma melhoria contínua sem ter estabilidade no seu processo básico. E isso aí é temerário, né? Então, essa estabilidade passa necessariamente pela edificação de um sistema de gestão, capaz até de absorver as melhorias que vão vir depois, né? Então, eu elaborei em 2016 um livro, né? Editei um livro, né? Lancei um livro aqui pela editora Bookstar, chamado Fatores de Sucesso na Gestão da Manutenção, né? E esse livro a gente se debruçou em levantar quais são os fatores de sucesso que levam uma boa gestão da manutenção. Ou seja, a gente pensou, a gente filosofou aqui, né? E depois, em 2020, eu lancei esse livro, Manual de Gestão da Manutenção, volume 1 e volume 2, onde já processualizou a questão dos fatores de sucesso. Então, note, uma hora a gente entra na filosofia, né, no ato de pensar, mas depois a gente tem que pegar essa filosofia, esse pensamento e tornar uma lógica, né? A lógica é filha da filosofia, né? E a lógica demanda o quê? Definir um sistema que articule e consiga, através de articulação de operações intelectuais, determinar o que deve seguir e o que não deve. E aí é onde entra essa sequência de livros, né? Fatores de Sucesso pensou, filosofou sobre os fatores que alicerçam a gestão da manutenção. E o Manual de Gestão da Manutenção, volume 1 e volume 2, ele sistematizou a lógica para
edificar esse modelo, né? Então, percebam que existem vários modelos, né? Um é da ISO 55000 e que ela quebra um paradigma, porque ela mostra que não adianta pensar em gestão de ativos de sucesso se só vê manutenção como responsável. Ela é apenas uma engrenagem de todo um sistema, que envolve a operação, área de projetos, RH e tudo mais. E dentro da manutenção, dentro das atribuições da manutenção, existem vários modelos de gestão de sistema de gestão, né? Modelos de sistemas de gestão. A gente vê aqui alguns exemplos mais antigos, de 1990, que é a pirâmide de Wyman, onde ele articula em pirâmide os processos de manutenção que ele visualizava na época. Newman, nos anos 2000, já articula em um arco romano, né? Aqui nós temos a pirâmide da SAMI, né, e outras empresas do Brasil. Aqui está as referências, mostrando como é a articulação e a gestão do processo de manutenção por processos. Né? E nesses livros, né, que eu coloquei, lancei, né, em 2020 e 2021, o Manual de Gestão da Manutenção, eu alicerço o sistema de gestão da manutenção em um macroprocesso, onde são formados 6 processos. Processo de controle inicial, identificação da demanda, tratamento da demanda, controle da manutenção, suporte ao tratamento da demanda e modificações e melhoria. Perceba, o controle inicial é um processo em que visa o grande objetivo estabelecer os controles iniciais dos ativos que chegam, que são adquiridos à companhia. Né? A identificação da demanda é aquele processo em que tem como objetivo identificar o que é que os ativos que estão operando demandam de manutenção, e essa demanda pode ser preventiva, né? Pelos planos de manutenção sistemática que levam à manutenção condicional, ou reativa, através da corretiva, que não deixa de ser uma demanda identificada, não por nós, né? Mas pelo próprio ativo. Né? O processo de tratamento da demanda, que seria o quê? Aquela demanda que é levantada, que o equipamento necessita de ser tratada, ela passa por etapas para que esse tratamento seja bem adequado. A etapa de planejamento, do aprovisionamento, né, que é comprar os materiais necessários, e a etapa de programação, que é a articulação com o PCP da companhia, né, planejamento e controle da produção, bem como com os recursos da manutenção para equilibrar, né, de uma forma que seja viável uma programação que leve a uma execução perfeita. Esse núcleo aqui eu chamo de CIT, C de controle inicial e de identificação da demanda e T de tratamento. Mas note, para uma empresa com uma base de ativos representativa, de capital intensivo, faz necessário ter outros processos para administrar melhor esse sistema de gestão, que seria o controle da manutenção, ou seja, processos que têm atividades de indicadores de manutenção, um gerenciamento da rotina para as equipes de manutenção, alicerçado por esses indicadores, e outros aspectos importantes que eu posso destacar aqui, como a auditoria interna dos processos de manutenção, que visa verificar se o sistema de gestão está sendo seguido conforme as premissas das boas práticas padronizadas que foram estabelecidas. Há também o suporte ao tratamento da demanda, que é um processo que reúne atividades que são conexões com interfaces importantes para a manutenção, como política de estoque e armazenamento, né, que é uma conexão importante com suprimentos, sistemas informatizados, que é uma conexão importante com a área de TI da empresa, gestão de pessoas e terceirização, que é uma área importante também do IRH, né, o orçamento da manutenção, essa conexão importantíssima com a área econômica e gestão financeira da companhia, e a gestão de segurança e saúde do trabalho, né, que é a área de saúde. E, por fim, há o processo de modificações e melhoria, que é o processo onde repousa a nossa engenharia de manutenção, trabalhando atividades como a avaliação do ciclo de vida, do custo de vida de um equipamento, o LCC, para verificar quando deixa de ser interessante manter um equipamento, porque ele chega ao seu final de vida útil econômica, né? Testes de novos equipamentos, né, e materiais, não deixar entrar qualquer coisa na nossa linha de produção, né, de manutenção.
um monitoramento do tratamento de perdas, né, verificando onde nós estamos perdendo para propor melhorias, uma engenharia de confiabilidade, né, estudo da falha, de forma que a gente possa perceber como é que a curva de nossa confiabilidade se dá ao longo do tempo por equipamento, e o incentivo a programas de melhorias contínuas, como os Kaizens, os 6 sigmas estabelecidos. Esse é o macro processo todo estabelecido e que está disponível nesses 2 livros que eu falei, né? E você percebe aí que existem 3 grandes áreas de ação dentro da manutenção: o PCM, a engenharia de manutenção e a execução. E esses processos, essas atividades que aparecem em verde agora no macroprocesso, são aquelas nitidamente onde o protagonismo é do PCM, do planejamento e controle da manutenção. Onde você vê a identificação da demanda bem presente, né? O tratamento da demanda, aspectos do controle da manutenção e atividades aqui no suporte ao tratamento da demanda. Em azul, nós percebemos aqui as atividades com o protagonismo da engenharia de manutenção. Então, perceba-se aí que a modificações e melhoria é onde a engenharia de manutenção atua com grande força, a parte de auditoria interna dos processos e a parte do controle inicial. E, por fim, em cor laranja, a parte em que a execução da manutenção participa de forma protagonista, atuando na manutenção corretiva emergencial, na própria execução da demanda, né? Na gestão de saúde, segurança e meio ambiente nas áreas e nos programas de melhoria que envolvem a base, né, das operações, né, dos executantes. Então, foi assim que a gente articulou, né, nesse material, no Manual de Gestão da Manutenção, volume 1 e volume 2, e conecta, né, com a gestão estratégica a parte do sistema operacional de gestão, né, o método que o professor Falcone nos coloca. E é importante na manutenção ter muito método, né, método gerencial, técnica de abordagem do equipamento. Então, esses são pré-requisitos para que haja realmente um sucesso na gestão da manutenção. E é isso que essa palestra buscou, né, fazer nessa 1 hora de palestra, né? Muitos assuntos para a gente tentar sintetizar é um desafio. Mas eu espero que tenha sintetizado. Me despeço de todos vocês. Desejo aí sucesso em todas as suas carreiras. E estamos aí. Qualquer dúvida, eu aconselho aí a minha literatura, né, os livros que eu citei. Fiquem à vontade para adquiri-los. E me acompanhem aí nas redes sociais. Eu tenho um canalzinho no YouTube, com eu posto algumas videoaulas, que se só procurar Herbert Viana, manutenção, e vai aparecer. Então, um grande abraço a todos os espectadores dessa palestra e um abraço aí para a NG Informática, né, que promoveu a palestra, que é a semana, né, que está dentro do contexto da Semana da Manutenção Estratégica do Keep Five. Um abraço a todos, muito obrigado aí pela atenção.